Resumo da novela Coração Acelerado, quarta, 11 de fevereiro, o perigo ronda a dívida de Valmir e o destino de Rony. O que começou com uma troca de farpas, um olhar torto e o ressentimento de anos, acabou explodindo em uma violência física assustadora. Xavier e Leandro perderam completamente o controle. Não era apenas uma briga de bar ou um desentendimento passageiro. Era o ódio acumulado transbordando pelos punhos. Agrado assistia a tudo aquilo com o coração saindo pela boca. Ela sentia cada soco como se fosse nela. O desespero tomou conta do seu corpo e ela tentou, de todas as formas, se enfiar no meio daqueles dois homens possessos. Ela gritava nomes, pedia pelo amor de Deus, implorava para que eles pensassem nas consequências, mas o som da pancadaria abafava qualquer tentativa de sanidade. Xavier parecia um animal ferido, enquanto Leandro descontava ali todas as frustrações de uma vida marcada por escolhas erradas. A poeira subia, o som dos corpos se chocando contra o chão ecoava e Agrado só conseguia chorar, vendo o sangue começar a aparecer. Ela sabia que depois daquele dia, nada mais seria como antes. A amizade, o respeito ou qualquer sombra de convivência civilizada entre eles tinha morrido ali, naquele chão sujo, diante dos olhos de todos. Obrigado pelo coraçãozinho, por se inscrever agora. Comente de que cidade está vendo o vídeo. Você vai descobrir agora o peso do segredo que Leandro carregou por anos e como a frieza de Zilá está prestes a destruir a vida de um homem inocente para garantir o seu próprio poder. O que Xavier revelou sobre a investigação de Soraya vai mudar o rumo dessa história e você não pode perder nenhum detalhe dessa reviravolta que está apenas começando. Enquanto o caos dominava a rua, em um canto mais reservado, a tensão era silenciosa, mas igualmente letal. Janete estava de frente para Malvino. O ar entre os dois parecia eletrizante. Malvino tentava, de forma quase paternalista, avisar Janete sobre o perigo que ela estava correndo. Ele conhece Zilá. Ele sabe do que aquela mulher é capaz quando se sente ameaçada ou desafiada. Ele tentou dizer que era melhor recuar, que bater de frente com Zilá era o mesmo que assinar uma sentença de problemas sem fim. Mas Janete não é mais aquela mulher submissa de antigamente. Ela olhou bem nos olhos de Malvino, com uma firmeza que o deixou sem palavras, e garantiu que não tem um pingo de medo de Zilá. Para Janete, o medo foi o que a manteve presa por tanto tempo, e ela decidiu que prefere enfrentar as garras da vilã do que continuar vivendo sob a sombra da intimidação. Ela deixou claro que está pronta para o que der e vier, e que Zilá terá que se esforçar muito se quiser tirá-la do caminho. Mas Zilá não estava perdendo tempo sentindo medo. Ela estava agindo. O foco dela agora era Eliomar. A maldade de Zilá não tem limites geográficos ou emocionais. Ela encontrou Eliomar e, com um sorriso gélido no rosto, confirmou que não vai recuar. Ela afirmou com todas as letras que vai seguir com o pedido de interdição dele. Imagine o desespero de um homem que vê sua liberdade jurídica e sua sanidade serem questionadas pela própria pessoa que deveria protegê-lo. Zilá quer Eliomar amarrado, sem voz, sem direitos. Ela quer transformá-lo em uma sombra para que ele nunca possa abrir a boca e contar o que sabe. Eliomar sentiu o chão sumir. Ele olhou para aquela mulher e não viu um ser humano, viu apenas um monstro sedento por controle. O pedido de interdição é a arma mais poderosa que ela encontrou para silenciar o rapaz, e ela não vai descansar enquanto não ver o juiz batendo o martelo. Depois daquela briga homérica, o cenário mudou para o ambiente frio e estéril de um hospital. Leandro estava lá, estirado em uma maca, com o rosto inchado e o corpo moído pela surra que levou de Xavier. Agrado não o abandonou. Ela estava ali, sentada naquela cadeira desconfortável de hospital, sentindo o cheiro de antisséptico e ouvindo o bip constante das máquinas. O silêncio no quarto só era quebrado pela respiração pesada de Leandro. O arrependimento batia forte no peito dela por não ter conseguido evitar o pior, mas o pior ainda estava por vir de uma forma que ela não esperava. Em um momento de semilucidez, sentindo que a morte ou algo muito grave poderia estar por perto, Leandro segurou a mão de Agrado. Os dedos dele tremiam. Ele olhou para ela com um olhar de súplica, um olhar de quem não aguenta mais carregar um fardo pesado demais. Ele confessou. Ele disse que tem um segredo. Ele não disse o que era ainda, mas a forma como ele pronunciou aquelas palavras fez o sangue de Agrado gelar. Era uma confissão de alma, algo que estava corroendo Leandro por dentro há muito mais tempo do que as feridas daquela briga. Agrado sentiu que estava prestes a entrar em um labirinto sem saída. Enquanto isso, em uma cabana afastada, o clima era de uma calmaria enganosa. João Raul estava cuidando de Nayane. Ela estava ali recolhida, recebendo os cuidados de um homem que parece ser o único capaz de enxergar algo de bom nela. João Raul é paciente, mas ele também é direto.
Ele sabe que Nayane usa as redes sociais como uma arma de destruição em massa. Ele sabe que as provocações constantes dela contra Grado são o combustível que mantém a fogueira do ódio acesa. Ele conversou com ela, olho no olho, buscando a Nayane que existia antes de toda essa amargura. Depois de muita insistência, Nayane pareceu ceder. Ela prometeu. Ela jurou por tudo que é mais sagrado que vai parar de provocar Grado na internet. Ela disse que vai se retirar dessa guerra virtual. Mas será que é possível acreditar em Nayane? O rosto dela mostrava cansaço, mas os olhos ainda guardavam aquele brilho de quem sempre tem um plano na manga. João Raul quer acreditar, ele precisa acreditar que ela pode mudar, mas o espectador sabe que promessas feitas em momentos de fragilidade costumam durar muito pouco. Zilá, que nunca descansa, encontrou em Sinara uma confidente ou talvez, apenas um ouvido para suas frustrações. O assunto não era a família, não era o hospital, mas sim Jean Carlos. Zilá desabafou sobre ele de uma maneira que revelou o quanto aquele homem ainda mexe com os nervos dela. Existe uma história não resolvida ali, uma ferida que Zilá tenta esconder com arrogância, mas que Sinara conseguiu perceber nas entrelinhas. Cada palavra de Zilá sobre Jean Carlos era carregada de um ressentimento antigo, algo que remete a traições ou acordos não cumpridos no passado. Enquanto Zilá despejava seu veneno, a vida de outras pessoas estava em jogo por motivos muito mais mundanos: dinheiro. Roney está vivendo um verdadeiro inferno. A dívida de Valmir com Adilson não é brincadeira. Adilson não é o tipo de homem que aceita atrasos ou desculpas esfarrapadas. Ele cobra com juros de medo e violência. Desesperado, Roney foi atrás de Bara. Ele implorou. Ele colocou o orgulho de lado e pediu que Bara quitasse a dívida de Valmir. Roney sabe que se o dinheiro não aparecer logo, Valmir pode ser o próximo a ir parar no hospital, ou pior, em um cemitério. A pressão em cima de Bara é enorme. Ele se vê no meio de um conflito que não é dele, mas que agora ameaça a paz de todos ao seu redor. O desespero de Roney é palpável. Ele está suando frio, olhando por cima do ombro a todo momento, temendo que os capangas de Adilson apareçam para cobrar a conta. No meio desse turbilhão surge um momento de aparente leveza, mas que pode esconder segundas intenções. Luan começou a se aproximar de Eduarda. Luan tem aquele jeito sedutor, aquela conversa mole que vai entrando pelos ouvidos e desarmando as defesas. Eduarda, que tem passado por dias difíceis, pareceu gostar da atenção. Eles conversaram, riram de coisas bobas e Luan foi ganhando espaço. Mas quem conhece o histórico de Luan sabe que ele não dá ponto sem nó. Qual é o real interesse dele em Eduarda? Será que ele quer apenas um ombro amigo ou ela é uma peça em um jogo maior que ainda não foi revelado? A aproximação deles é um respiro na trama, mas um respiro carregado de suspeitas. Janete, por outro lado, decidiu que a melhor forma de enfrentar Zilá é fortalecendo a comunidade. Ela teve uma ideia que pode mudar a economia das mulheres da região: criar uma cooperativa com as artesãs. Janete acredita que a união faz a força e que se as mulheres estiverem juntas e financeiramente independentes, o poder de Zilá sobre elas vai diminuir drasticamente. Ela começou a reunir as artesãs, a explicar o projeto, a mostrar que elas não precisam depender das migalhas de ninguém. É um movimento bonito, de empoderamento, mas é também um alvo nas costas de Janete. Zilá não vai admitir que uma cooperativa prospere sem o seu aval e sem a sua fatia no lucro. A guerra econômica está apenas começando. O ápice do dia, porém, veio com um alerta que fez Zilá perder o chão, mesmo que ela tenha tentado disfarçar. Xavier, ainda com as marcas da luta no rosto, procurou a vilã. Ele não foi lá para pedir desculpas ou para falar sobre a briga com Leandro. Ele foi para dar um aviso de perigo imediato. Xavier contou que existe uma investigação pesada em curso. E o alvo dessa investigação é o que aconteceu com Soraya. O nome de Soraya é como um gatilho para Zilá. O rosto dela ficou pálido por um milésimo de segundo antes de ela recuperar a máscara de ferro. Xavier deixou claro que a polícia ou alguém muito influente está começando a cavocar o passado, e que as verdades que foram enterradas com tanto cuidado estão começando a aparecer na superfície. O alerta de Xavier não foi um favor para Zilá, foi uma constatação de que o tempo dela está acabando. Se a investigação sobre Soraya avançar, todos os crimes, todas as manipulações e toda a vida de mentiras de Zilá serão expostas para o mundo. A tensão agora se divide em várias frentes. No hospital, Leandro fecha os olhos, mas não dorme. Ele pensa no segredo que começou a contar para Grado. Ele sabe que se abrir a boca totalmente, a vida dele nunca mais terá paz, mas o peso da culpa é maior do que o medo da morte. Grado está ao lado dele, olhando para o teto, tentando imaginar o que poderia ser tão grave.
Ela teme que o segredo de Leandro envolva justamente o que Xavier foi contar para Zilá. Será que Leandro estava lá no dia que Soraya sumiu ou se acidentou? Será que ele é o cúmplice ou a testemunha que Zilá tanto tentou esconder? Ao mesmo tempo, Eliomar caminha pelas ruas sentindo que está sendo seguido por sombras. O pedido de interdição de Zilá é como uma corda no pescoço que vai apertando a cada hora que passa. Ele precisa encontrar uma forma de provar que está bem, que é lúcido, antes que os advogados de Zilá consigam o que querem. Mas como lutar contra um sistema que parece estar todo comprado pela vilã? Ele se sente sozinho, abandonado, enquanto Zilá e Sinara continuam tramando nos bastidores, usando o nome de Jean Carlos como uma moeda de troca emocional. A dívida com Adilson também não vai esperar. Rony e Ibarra estão contra a parede. O prazo está vencendo e Adilson não é homem de dar segunda chance. A cooperativa de Janete, que deveria ser uma luz no fim do túnel, pode acabar se tornando o campo de batalha onde Zilá vai descontar toda a sua raiva por estar sendo investigada. Cada personagem dessa história está agora em um ponto de ruptura. As emoções estão à flor da pele, as alianças são frágeis e a verdade está começando a vazar por todas as frestas. O clima na cidade é de tempestade iminente. O segredo de Leandro, a investigação sobre Soraya, a interdição de Eliomar e a dívida com o perigoso Adilson são fios que estão se entrelaçando em um nó que ninguém vai conseguir desatar sem derramamento de sangue ou de muitas lágrimas. Xavier plantou a semente da discórdia definitiva, e agora Zilá sabe que seus inimigos não estão apenas fora de casa, mas em cada sombra do seu passado que resolveu voltar para assombrá-la. O confronto final parece inevitável, e a pergunta que fica no ar é: quem terá coragem de dizer a primeira verdade que vai derrubar todas as outras mentiras? Leandro faz menção de falar novamente. Agrado se inclina, o coração batendo na garganta. Ele abre a boca, mas a porta do quarto se abre bruscamente. Quem entrou? E o que essa pessoa quer evitar que Leandro conte? A tensão está no limite e o destino de todos está por um fio. Agora está passando na sua tela mais 2 vídeos. Veja o que passou anteriormente na novela, e comente o que achou.